Um outro impacto interessante, né, cultural também, que a gente tem é a influência dos astros nas festas religiosas. Então, por exemplo, o carnaval ele não é uma festa religiosa, né, mas ele é uma festa que antecede, digamos assim, as festas religiosas. O carnaval é considerado uma festa pagã. O que é que o carnaval comemora, né? Quais são as origens do carnaval e o que é que isso tem a ver com os fenômenos celestes? Então, o carnaval ele é originário de uma festa pagã que comemorava o início de um novo ciclo, ou seja, um novo ano, e o início da primavera no hemisfério norte. Na religião cristã, é o período de regozijo que antecede a quaresma, né? Quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, período considerado de penitência. Então veja aqui ó, que o carnaval, originalmente, quando surgiram as primeiras comemorações, né, do carnaval, ele era uma comemoração relacionada a um novo ciclo, que era o início da primavera. Então a gente está falando aqui do hemisfério norte, né? É, quando você tem a primavera, você tem o inverno, que é aquela estação mais fria, né? Que é mais difícil, você vai ter é, mais escassez, digamos assim, de alimentos. E você tem o início de uma nova estação, que é a primavera. E aí na primavera você tem abundância de alimentos, né? Você tem chuvas, você pode colher mais alimentos, digamos assim, né? Sua colheita vai ser mais farta na primavera, por exemplo. Então por isso que eles comemoravam o início da primavera. E no hemisfério norte, né, o início da primavera coincidia com essa data que a gente comemora, coincide, aliás, com essa data que a gente comemora o carnaval atualmente, né, que é ali o começo do ano, fevereiro, março, os primeiros, segundo ou terceiro, primeiro mês do ano, tá? Então essas datas, como elas, vamos dizer assim, coincidem uma com a outra, a religião cristã ela acabou adotando essa festa pagã, digamos assim, né? Como um período de regozijo que antecederia a quaresma. E a quaresma, sim, que é um período em que os católicos eles fazem as suas penitências, né? E aí, antes desse período, dessa Semana Santa, né? Esse período de Páscoa, né? Antes da Páscoa você tem essa quaresma, que são 40 dias, e antes da quaresma você tem o carnaval. Tá? Então veja que já é uma adaptação da festa, de uma festa pagã, né? Ela é adaptada de uma certa forma na religião cristã. Mas a origem dela tem está relacionada com as estações do ano, particularmente com o início da primavera. E as estações do ano estão relacionadas com os astros, né? Tem a ver com a inclinação da Terra, como a gente já falou na primeira aula. A Páscoa. Então, a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, ela teria ocorrido, veja só, próxima a um equinócio e durante uma lua cheia. Por isso, os calendaristas resolveram que a Páscoa seria comemorada quando ocorressem esses dois fenômenos. É o primeiro domingo depois da primeira lua cheia após o equinócio da primavera no hemisfério norte, ou equinócio de outono no hemisfério sul. Pode ocorrer entre os dias 22 de março e 25 de abril. Então veja que a data da Páscoa ela é uma data móvel, né? Porque precisa acontecer dois eventos aí astronômicos. Você precisa ter uma lua cheia e você precisa ter a lua cheia que acontece próxima ao equinócio. Tá? O que é equinócio? Equinócio, que ele acontece ali no dia 22, no dia 20 de março, aliás, acontece o equinócio. Equinócio vem do grego, né? Significa igual. A gente pode dizer que o equinócio é o dia do ano quando você tem a mesma duração no Equador, né? Se você pega uma região ali no Equador terrestre. Durante o equinócio, no dia do equinócio, você vai ter a noite com uma certa duração e o dia vai ter a mesma duração, tá? Então, a noite vai ter 12 horas, o dia também vai ter 12 horas, serão exatamente iguais na data do equinócio. Então, você vai ter dois equinócios, um que acontece na primavera
e o outro que acontece no outono. Okay? Eu tinha falado da primavera lá quando eu falei do carnaval, né? No caso, o carnaval ele marca a origem da primavera, marcava a origem da primavera para o hemisfério norte e só que aqui no hemisfério sul a gente comemora ele no princípio, né, do outono. Porque quando é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul, tá? Bom, então aqui voltando para a Páscoa, né? Então, por isso que a data da Páscoa ela acontece em dias diferentes, né? Não tem aquele dia certo que vai ocorrer a Páscoa. Então ela vai ocorrer aqui, né? Próxima a uma lua cheia e próxima ao equinócio, tá? Mais dois eventos aqui, duas festas importantes, festas religiosas, né, associadas à religião, mas que têm suas origens em festas pagãs relacionadas a rituais de adoração aos astros. Por exemplo, São João. São João ele é originário de festas pagãs que honravam o sol no hemisfério norte, pois aconteciam durante o solstício de verão, entre os dias 21 e 22 de junho. Atualmente é comemorado no dia 24 de junho, tá? Então veja que o que é o solstício de verão. Enquanto o equinócio é aquele dia onde noite e dia tem a mesma duração, né? O solstício ele vai ser o dia, no caso o solstício de verão, vai ser um dia mais longo do ano. Então você vai ter o dia mais longo, a noite mais curta, tá? O solstício de inverno acontece o inverso. Você vai ter a noite mais longa e o dia mais curto do ano, ok? Então o solstício de verão que acontece ali entre os dias 21 e 22 de junho, associado a esse dia, você tem o dia 24 de junho, que é ali próximo, né, que é o dia do São João. Como é solstício de verão, veja só, solstício de verão é o dia, e esse dia é muito importante, muitas culturas utilizavam esse dia, né, como um marco, é o dia mais longo do ano no hemisfério norte, né? Por isso que era o dia destinado ao culto do sol, tá? Ou a comemorações relacionadas ao sol. Então isso acontecia no solstício de verão, que essa data de 21, 22 de junho, ela vai mudando no decorrer do tempo. Então o solstício de verão ele já aconteceu, por exemplo, no dia 24 de junho. Só que hoje ele vai mudando, né? Por conta de alguns movimentos que a Terra tem que a gente vai estudar. Então hoje você comemora o São João nesse dia 24 de junho porque já foi um dia no passado, né? 24 de junho já foi a data do solstício de verão, tá? Natal, pode falar. Isso. No solstício ou próximo do solstício, né? Porque o que é que vai acontecer? É quando o Sol está também mais alto no céu, posição mais alta. E como em lugares mais próximos dos polos, né? Tanto do polo norte ou do polo sul, quando for verão, o Sol nunca vai chegar digamos assim, que eu não quero falar em zênite porque a gente ainda não estudou o que é zênite, tá? Mas digamos assim, o Sol ele nunca vai estar a pino nesses lugares, tá? Ele nunca vai estar acima da sua cabeça. Ele sempre vai ter uma angulação lá perto do horizonte. Vamos colocar aqui no Stellarium para a gente ver melhor? O Stellarium é bom porque ele dá para a gente fazer muitas coisas assim, tá? Tá aparecendo aí para vocês, né? Tinha esquecido de parar a apresentação, mas eu acho que deu para ver. Tá aparecendo o Stellarium aí, né? Tá, vou colocar aqui. Vou mudar a janela localização. Deixa eu colocar a esfera aqui. Pronto. Vou colocar aqui Coloca na Antártida. Pronto. Um lugar bem aqui ao Polo Sul, tá? Bem no Polo Sul. Vamos ver como é que tá. Colocar também no horário local. Pronto. Lua. Deixa eu colocar aqui onde o Sol nasce. No leste.
Beleza. Aqui a Lua. O Sol. Aqui está o Sol. Eu vou colocar aqui, ó. Vou vir na janela de localização. Desculpa, na janela de localização não. Vou vir na janela de opções do céu e visualização. E para visualizar melhor, como eu vou tirar o solo da Terra, né? Eu vou vir aqui, ó, marcações. E eu clico em horizonte. Certo? Aí o horizonte aparece, fica mais fácil de eu ver. Pronto. Então, tudo que estiver abaixo aqui do horizonte não está visível, certo? E para facilitar ainda mais, isso eu quero mostrar para vocês, eu vou vir aqui e vou clicar em eclíptica. Eclíptica da data, certo? O que é a eclíptica? A eclíptica é o caminho que o Sol percorre durante o ano. Tá? Então, se você olhar para o céu, o Sol sempre vai estar nessa eclíptica, que é essa linha imaginária. Aí vamos lá. Então, a gente está aqui no hemisfério sul, né? Vamos ver o que acontece com o Sol. Ó. Então, estamos no hemisfério sul. O tempo está passando. E está bem perto do polo, né? Além de estar no hemisfério sul, está bem perto do polo. Veja o que acontece, ó. Perceberam que o Sol nunca cruza o polo? Polo não, desculpa, nunca cruza o horizonte, né? O dia está passando e o Sol não cruza o horizonte, ó. Ou seja, nesse lugar que eu tô, né? Eu não sei o local exato, mas eu tenho aqui a latitude dele, ó, latitude e longitude, menos 76 graus, então está bem ao sul, né? Nesse lugar, você tem noite sempre. Durante essa época do ano, tá? Que época do ano é essa? Inverno. No verão, você vai ter o oposto. Aí quando é o verão? O verão no hemisfério sul ele acontece lá por volta de dezembro, né? Dezembro, acho que dezembro começa o verão. Dezembro começa o verão. Então vou colocar aqui em dezembro. Dezembro. Acontece o oposto aqui, ó. Fechar aqui. Eu vou colocar agora a Terra. Pronto. Dá um zoom. Então, ó. Aqui tá marcando. Cadê a hora? 19 horas e 45 minutos. Já era para estar, se a gente tivesse aqui no Brasil, né, no local onde a gente está, no Nordeste, Pernambuco, já era para ter anoitecido. 19 horas. Mas aqui a gente está perto do Polo Sul. E aí, ó, vai passando o tempo. Já são, ó, 22 horas e 43 minutos. 10 horas da noite. 43 minutos. E o sol ainda está lá. Passando mais o tempo. Opa, foi muito. Vou botar um pouquinho. E veja que eu posso passar o tempo que for aqui. Vou deixar o tempo correndo aí, ó. 5 horas. 6 horas da manhã. E o sol lá, né? Não se põe. Vamos lá. 9 horas da manhã. O sol sem se pôr. Já são ao meio-dia. E o sol lá. Então isso que acontece no verão em pontos extremos, né, do hemisfério sul ou do hemisfério norte, tá? Lembre-se que enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Então lá no
no polo norte, né? Enquanto você tem só dia, o sol nunca se põe no hemisfério sul, no hemisfério norte, na mesma época, o sol nunca nasce. E aí, quando acontecer o oposto, né? Quando tiver o sol nunca, quando o sol nunca se pôr no polo norte, aí ele nunca nasce no hemisfério sul. E isso dura aí em torno de 2 meses, 3 meses, tá? Claro que ele vai baixando. Veja que ele sempre, embora ele fique sempre durante a noite, ele não se ponha, ele também não atinge uma altura muito alta, né? Ele sempre fica ali próximo do horizonte, ó. Certo? Sempre na eclíptica, sempre na linha eclíptica, nunca sai da eclíptica. Beleza? E agora ele vai se pôr, né? Quer dizer, não vai se pôr, vai chegar o mais. Aqui ele está o mais alto possível, ó. Essa é a altura máxima que ele vai chegar. Veja que é muito. Uma altura bem baixa, né? Comparado. Ele nunca vai chegar em cima da sua cabeça, né? Nunca vai estar sobre a sua cabeça nesses hemisférios. Certo? Vamos colocar aqui exatamente no solstício. Solstício de verão. Solstício de verão. Vou pegar aqui. Já tá, né? Tá aqui no solstício já. Colocar meia-noite. É 21 de dezembro. Opa. 21. Colocar aqui a meia-noite. Zero horas. Pronto. Então veja que até meia-noite tá o sol lá. Não se põe. Por volta da meia-noite ele vai estar na altura mínima dele, tá? Desse dia, tá? E aí conforme for se aproximando do meio-dia, ele vai chegando na altura máxima. Deixa eu centralizar ele aqui. E vou passar o tempo para a gente chegar próximo do meio-dia. Conforme vai passando a hora. Coloca aqui a hora. Veja que ele vai aumentando a altura dele, né? Ficando mais alto. E quando for ali próximo ao meio-dia, por aqui mais ou menos, ele chega na altura mais alta. Certo? Então quando for verão no hemisfério sul, o sol nunca se põe durante o verão. Então sempre você vai ter o sol no perto do horizonte, tá? Ele nunca vai se pôr, mas também ele nunca vai ficar muito alto, vai sempre ficar próximo ao horizonte. Enquanto estiver acontecendo isso no hemisfério sul, acontece o oposto no hemisfério norte. Então no hemisfério norte, o que é que você vai ter? O sol ele nunca nasce, tá? E os extremos, quando é que ele vai nascer? Quando é que ele vai nascer ou se pôr, né? No hemisfério sul e hemisfério norte. Aí eu vou vir para cá, eu vou colocar a data do equinócio. Vamos ver aqui a data do equinócio. Na verdade não é uma data do equinócio, é próxima a ele. O equinócio é 21 de março, né? Vou colocar aqui. Março. 21 de março. Vou centralizar o Sol. Vou passar o tempo aqui. Então, olha, veja que aqui, por volta das 17 horas, né? Aí ele se põe. Mas deixa eu tirar a Terra aqui, ó. Passando. Aí você vai ter noite, né? Só que ele não fica muito longe, né? Veja que ele também não fica muito longe
A noite não dura muito tempo. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu voltar para ele nascendo. Aqui. Pronto. Nasceu aqui por volta das 6 horas, né? 6 horas da manhã. 6 horas. 6 horas ele nasceu. Vou colocar 0 aqui. Pronto. 6 horas, digamos que ele nasceu. Deixa eu tirar a atmosfera. Beleza, então ele tá vendo o sol aqui. Aí vou passando o tempo. Se põe, né? 18 horas. Veja que se passou exatamente 12 horas, né? Do nascer do sol pro se pôr do sol. Pro pôr do sol, aliás, desculpa. Por isso que é o equinócio. E se a gente esperar mais 12 horas, aí ele vai estar de noite, né? Aqui. Mais 12 horas ele volta a nascer. Tá? Por isso que a gente chama de equinócio, porque dia e noite têm a mesma duração. Certo? É. Realmente, quando você compara a nosso cotidiano, né? A nosso dia a dia, realmente é algo muito estranho. Mas quando você pensa na inclinação do eixo da Terra, a explicação para isso tudo está na inclinação do eixo da Terra. Tá? Quando a gente for estudar mais aprofundadamente as estações, a gente vai entender por que essas coisas acontecem. Mas, de fato, é realmente estranho. Bom, então a gente tem essas datas, né? Essas datas religiosas que estão associadas. O São João está associado ao solstício. No caso, o São João está associado ao solstício de verão no hemisfério norte e ao solstício de inverno no hemisfério sul. O Natal também é originário de festas pagãs que honravam o sol no hemisfério norte, pois acontecem durante o solstício de inverno, 21 e 22 de dezembro. Atualmente, o Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. Então, os dois têm relação aqui com o solstício, né? Claro que a Igreja Católica apropriou essas datas, essas festas, e deu um novo significado a elas, mas a origem delas está relacionada com fenômenos astronômicos, certo? E por fim, para a gente encerrar nossa aula de hoje, algo também muito interessante, que é quando a gente trata da influência dos astros na divisão do tempo. Então a gente está acostumado, né, com os dias da semana, a gente chama em português domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Vocês sabem por que os dias da semana recebem esse nome? Não, né? Por que é domingo? Por que é segunda? Por que é terça? Agora fica estranho mais ainda quando você compara os dias da semana escritos em português com os dias da semana escritos em outros idiomas. Como, por exemplo, dias da semana escrito em espanhol. Domingo, tudo bem, né? Igual. Aí, ó, segunda é lunes, terça é martes, quarta-feira é miércoles, quinta-feira jueves, sexta-feira viernes, sábado é sábado. Aí em latim, dominica, dies lunares, que é a segunda, dies martes, que é a terça, dies mercuri, que é a quarta, dies loves, que é a quinta, dies veneris, que é a sexta, e sabaton, que é o sábado. Aí quando você vai para o inglês, aí é Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Veja que, na verdade, esses nomes, no inglês, alguns ficam bem claros, né? No espanhol também, ó. Sunday. Sun
S-O-N em inglês significa sol. Day significa dia. Sunday é dia do sol. Então é o dia que está associado ao sol. Monday é Mon, que vem de moon, né? Moon, M-O-O-N. Moon em inglês é lua, então é o dia da lua. Só que os outros, Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday, estão relacionados à mitologia nórdica. Tá? Então aqui são deuses da mitologia nórdica. Por exemplo, Wednesday é o dia de Odin e Thursday é o dia de Thor. Friday é o dia de Frida. E Saturday relacionado a Saturno, né? Aí aqui em latim também, né? Fica claro, ó. Lunae, que é a segunda-feira. Lunae é lua. Terça, Martes, está relacionado a Marte. Quarta-feira, miércoles, está relacionado a Mercúrio, que é Dies Mercuri, tá? Quinta-feira, Jueves, em espanhol, Dies Loves, que está relacionado a Júpiter. Sexta-feira, Viernes, do inglês Friday, está relacionado a Vênus. Então veja que os nomes se parecem, exceto, né, no espanhol aqui só muda o domingo e o sábado, que são mais diferentes. Todos os outros dias são bem parecidos com os nomes dos astros que eles estão associados. E não é à toa que essa associação com esses astros, porque esses astros e não outros astros, né? Veja que aqui a gente tem o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno. Essa divisão ela teve origem na Mesopotâmia, ou seja, em povos antigos. E são exatamente esses 7 astros que os povos antigos conseguiam, além das estrelas, né? Claro, além das estrelas, eles conseguiam observar esses 7 astros: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Observar que eu digo observar a olho nu, né? Então a gente tem o Sol e a Lua, claramente eles conseguiam observar. E depois a gente tem os planetas, que eram observáveis a olho nu: Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Certo? Aí veja que é só o português que é totalmente diferente, né? O português é domingo, segunda-feira. Por que o português é tão diferente assim das outras línguas? Então, o espanhol, exceto o domingo e o sábado, ele é todos os nomes dos dias estão relacionados diretamente aos astros. O latim também, exceto o domingo e o sábado. E o inglês, você tem o domingo e a segunda, que são bem parecidos, né? O nome dos astros. Aliás, que são, na verdade, dia do Sol, a tradução é praticamente essa: dia do Sol, dia da Lua, e o sábado, que é dia de Saturno. E os outros nomes são relacionados a deuses da mitologia nórdica. Então, por que o português é tão diferente? E a resposta para isso é isso é resultado, né, de uma questão religiosa, tá? Então, inicialmente, o que acontecia? Os cristãos, quando eles iam comemorar a Páscoa, né, eles comemoravam a Páscoa durante uma semana inteira. Daí a gente chamava de Semana Santa. Vocês já devem ter estranhado que a gente chama de Semana Santa hoje em dia, mas a gente não comemora a Páscoa durante uma semana inteira, né? Mas antigamente ela era comemorada durante uma semana inteira, por isso que é chamada até hoje em dia de Semana Santa. E todos os dias da Semana Santa, eles eram feriados, tá? Todos os dias eles eram feriados. E feriado, em latim, ele pode ser escrito como sendo feriato ou feriae. Feriato ou feriae significa feriado em latim. E a partir dessa Semana Santa, né, deu-se início à tradição de você numerar os dias a partir do sábado. Então você tem Prima Sabate. Prima Sabate é o primeiro dia depois do sábado, que é o domingo. Você tem Secunda Sabate, que é o segundo dia depois do sábado, que é a segunda. Por isso que a gente chama de segunda-feira. Segunda-feira, o segunda vem de segundo dia depois do sábado. Terça vem de terça sabate, coisa assim, que é o terceiro dia depois do sábado, tá?
Quarta, quarto dia depois do sábado. Quinta, quinto dia depois do sábado. Sexta, sexto dia depois do sábado. E finalmente o sábado. E aí você encerra a semana. Certo? Então deu-se origem aí essa forma de você chamar os nomes da semana, né, em português. E o feira, na verdade isso aqui não é feira de você ir na feira comprar coisa. O feira vem de feriado. Porque, como eu falei, né, isso aqui está relacionado à Semana Santa. E a Semana Santa, os dias eram feriados. E aí você tem, na Semana Santa, a Semana Santa você tem o domingo, e aí domingo vem do latim, né, dominica mesmo, dia do Senhor, a tradução. E aí só o domingo que tem esse nome diferente. Não é o prima sabate, é domingo, é o dia do Senhor. Aí os outros são segunda, que é o segundo dia depois do sol, mais feriado, porque vem da Semana Santa. Na Semana Santa todos os dias eram feriados. Terça-feira, terceiro dia depois do sábado, feira de feriado. Quarta-feira, mesma coisa. Quarto dia feriado depois do sábado. E aí, sucessivamente, até os outros dias. Certo? Então aqui você tem, né, a explicação de por que. Primeiro, você tem a relação que existe entre aqueles 7 astros que eram observáveis a olho nu: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno. Então esses 7 astros eles foram associados a 7 dias da semana. Né? Cada dia da semana ele recebe o seu nome, pelo menos nos primórdios, quando foram dados os nomes, né, os dias da semana, eles foram dados com base nos astros. Então você tem, por exemplo, Sunday, dia de domingo, Monday, dia da segunda, ou dia da lua, né? Sunday, dia de domingo não. Sunday, que é o domingo, é o dia do sol. Monday, que é a segunda, é o dia da lua. Aí você tem Martes, Marte já de estudo, né, em espanhol, dia de Marte, que é a terça-feira. Miércoles, dia de Mercúrio, que é a quarta-feira. Jueves, o dia de Júpiter, que é a quinta-feira. Viernes, dia de Vênus, sexta-feira. E aí, o sábado, que por exemplo em inglês é Saturday, dia de Saturno. Então a gente pode encerrar por hoje e eu deixo a discussão da Mesopotâmia para a próxima semana.